Olá, tudo bem? Eu sou a Flávia Pircher, ceramista, e hoje nós vamos conversar sobre monoqueima. Qual que é a ideia da monoqueima? É você modelar a peça, esmaltar e queimar uma vez só. Eu comecei com essa ideia de fazer monoqueima principalmente pela questão ambiental e de tempo. Por quê? Porque eu pensei o seguinte: eu fico gastando energia, seja ela qual natureza for, energia elétrica, lenha ou gás, duas vezes. Primeiro para queimar o biscoito e depois para queimar o esmalte. A gente acaba emitindo um pouco de poluente, por menor que seja, mas emite. Segundo lugar, a questão do tempo. Você enforna, dá maior trabalho para enfornar, aí queima. Eu, na época, só tinha forno a gás, então eu ficava do lado do forno o tempo inteiro. Então, são 10 horas, no mínimo. Aí desenforna, vai mais um tempão. Esmalta, enforna tudo de novo, vai mais um tempão. Mais 13 horas de queima. Então, eu comecei a fazer as contas de quanto tempo eu iria despender numa monoqueima, numa biqueima, e resolvi começar a estudar. Bom, daí o que eu descobri nos meus estudos assim? Antes, no início, os ceramistas eles não faziam duas queimas, eles faziam uma queima só. Pegava a peça, colocava lá no forno a lenha, na Coreia, na China, e fazia uma monoqueima. Depois veio todo o desenvolvimento da história dos esmaltes e tal, e a biqueima ela ganhou força mesmo na primeira parte do século XX, quando as empresas na Alemanha e na Inglaterra principalmente colocaram a atividade da cerâmica numa produção industrial. Então, como vocês sabem, teve que dividir todas as partes, só que isso aconteceu com todas as manufaturas, né? O processo foi dividido em partes e cada parte ficava um funcionário para fazer aquilo, para otimizar o trabalho e também por uma outra série de questões de exploração de trabalho e das pessoas não terem mais o conhecimento do processo inteiro. Então, só o dono da fábrica que podia produzir, o funcionário não conseguia, enfim, né? Exploração e outras questões sociais. Mas o fato é que nessa divisão de trabalhos, começou-se a perceber o quê? A pessoa que recebia a peça crua para esmaltar um depósito dessa peça crua pronta, vamos dizer assim, no ponto de osso, no ponto de couro pronta para esmaltar, começou a causar uma série de problemas em relação à fragilidade dela. Então, era muito melhor que a peça terminasse de ser modelada, fosse queimada, e aí ela conseguia ser estocada, e depois a outra equipe vinha, pegava essas peças que já estavam com uma certa rigidez e esmaltava e queimava novamente. Então, isso foi muito difundido. E teve também, a gente sabe que na cerâmica artística, a gente se alimenta muito da cerâmica, dos processos e avanços tecnológicos da indústria. Então, muita coisa desenvolvida na indústria depois chega até nós na cerâmica artística. A mesma coisa aconteceu com o processo de biqueima e se instalou, principalmente aqui no Ocidente, como a maneira de se fazer cerâmica. Mas não é a única maneira. A gente sabe que tem, lembra, né, do meu jargão, tem vários caminhos que levam a Roma. Muito bem. Então, eu comecei a buscar esse outro caminho da monoqueima. Aí, nesse outro caminho, eu acho que, como todo mundo pensa, monoqueima, uma queima. Ok, eu vou ajustar a queima para uma, vou acertar a curva de queima, temperatura e vai dar certo a monoqueima. E daí eu fui descobrindo que a monoqueima é só a ponta do iceberg, é o finalzinho, que tem todo um processo. E esse processo começa na argila. Bom, aí é um longo caminhar. E esse é o motivo pelo qual eu nunca consegui, assim, explicar mesmo sobre a monoqueima, porque não tive tempo para sentar e organizar didaticamente para que a pessoa consiga acompanhar e fazer acompanhar o raciocínio, acompanhar o processo, reproduzir e dar certo. Senão depois fica igual a receita de bolo da minha avó, né? E ela tirava metade dos ingredientes e a receita dela nunca dava certo a hora que ela ia passar para outra pessoa.
Então, para não acharem que eu tô fazendo isso também. O fato é que esses vídeos aqui do YouTube, eles são rápidos para pessoas que querem ter uma informação muito rápida. E a monoqueima, ela envolve uma série de coisas. Então, eu decidi o seguinte: eu vou contar para vocês hoje todo o processo para vocês terem uma visão geral. E depois eu vou pensar uma maneira de organizar para falar cada parte, porque ela envolve muitos conhecimentos. Então, é legal você agora ter essa noção geral, começo, meio e fim, porque às vezes você já tem conhecimentos de uma parte, aí vai buscando em outras para você ter essa ideia. Então, o que envolve a monoqueima? Quais os pontos que envolvem? Vamos lá. O formato da peça, o tipo de argila, o ponto certo para esmaltação, o tipo de esmaltação que você vai usar, o manuseio e, finalmente, a queima. Quando eu comecei a fazer monoqueima, eu usava só forno a gás. É uma queima um pouquinho mais radical, um pouquinho mais agressiva do que a queima elétrica. E as minhas peças ficavam muito, muito, muito tortas. Então, às vezes, eu abri o forno, não tinha nenhuma peça que não tava Salvador Dali. É meio complicado. Eu fui percebendo que alguns formatos, eles dão mais certo na monoqueima. Porque a própria estrutura da peça, ela se segura. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Uma peça que tem a parede alta, ela funciona melhor, ela tem menos chance de entortar do que uma peça que não tem a parede. Então, um prato, por exemplo. Esse prato aqui queimado em monoqueima no gás. Dá pra ver que ele tá bem empenado, ele tá bem torto, né? Olha, você coloca ele reto aqui, você dá pra ver que aqui ele tá mais levantado, daí ele desce. Então, assim, alguns formatos, eles não são ideais pra monoqueima. Eu comecei a fazer adaptação de qual formato... Adaptação não, perdão, seria mais uma observação mesmo, de qual formato dava mais certo e menos certo. E fui investindo mais nesses formatos que empenavam menos. Então, essa foi a primeira observação que eu fiz. Segundo ponto, a argila. Também vou mostrar esse prato aqui. Eu acho que dá para você perceber que ele tem umas espinhas, tá vendo? Levantou umas espinhas na argila. Isso aqui é da argila, olha. Quando tá com esmalte, aqui ele tá sem esmalte. Aqui ele tá com esmalte, aqui ele tá com engobe. Então, é uma questão proposital que eu usei 3 tipos de acabamento para ver mesmo como que ia reagir. Então, aqui, olha, no esmalte, a espinha levanta, olha, a superfície do esmalte. Sem esmalte, isso aqui ele tá só encerado, tá? Por isso que ele tá com esse acetinado. Sem o esmalte, ele também... Olha o tamanho desse espinho, gente, olha isso, né? E no engobe, ele dá uma leve mascarada no espinho. Também por conta do trabalho de grafito, mas aqui dá pra ver bem, olha. Aí a primeira reação é falar, nossa, essa massa é ruim, essa massa não serve. Mas a massa sempre serviu, a massa sempre foi boa. Então, eu comecei a estudar o que acontece com essa massa que ela tá levantando esses espinhos. Eu não tenho competência técnica para analisar a massa e nem para trabalhar a estrutura da massa. Então, eu pedi assessoria, na época foi a Flávia Vanderlinde que me deu assessoria, e a gente começou a fazer ajustes na massa sob orientação dela, e eu fui fazendo os testes para que esses espinhos não levantem. Esses espinhos, eles têm relação com o quê? Com todo o processo que acontece com a cerâmica, com a argila dentro do forno na hora da queima do biscoito. Então foi aí que eu fui estudar toda a física e a química da queima, que a gente chama de dinâmica da queima, para entender o que estava acontecendo com a minha argila e por que estava levantando esses espinhos e o que eu teria que fazer para corrigir isso. Então, o segundo ponto tem relação com a argila, nesse sentido de você perceber a sua argila, ver como ela reage. Se essa argila é a que você quer trabalhar, porque você já tem os esmaltes para ela, uma série de coisas, ok, mas aí você vai ter que fazer alguns ajustes, talvez bater a argila, talvez, enfim. Aí tem uma série de coisas que precisam ser trabalhadas para que essa argila não aconteça a mesma coisa com esse prato, que ele é lindo, eu adoro ele. Ele faz parte do meu acervo, mas ele é um prato inútil, assim, no sentido
porque ele realmente levantou isso daqui, parece que ele tá com catapora, né? Então, aí o segundo ponto seria a argila. O terceiro ponto é a parte da esmaltação. Então, a esmaltação, ela envolve o seguinte: em qual momento, primeiro, eu devo esmaltar a peça de cerâmica? Nós sabemos, assim, que temos a parte que a argila tá totalmente maleável, tá mole, modelei, deixei ela começar a secar, ela começa a endurecer, entrou em ponto de couro. Ponto de couro é aquele momento que você pega a argila, você mexe na peça, mas ela não tá mais maleável, então ela tá firme num formato só. Esse ponto de couro tem aquele passo extenso, longo, né? Então tem o ponto de couro inicial, que ela tá firme, mas você põe a mão e deixa a marca digital. Tem o ponto intermediário, que ela tá firme e você não deixa a marca digital, mas ela ainda tá bem gelada. E tem o ponto de couro final, o avançado, que é a hora que ela tá bem seca, né? E aí você já consegue já sentir que a superfície dela começa a ficar porosa. Esse é o momento ideal para você esmaltar. Então, esse seria o momento ideal, esse ponto de couro avançado. Só que pela logística e às vezes pela quantidade de peça, eu não conseguia garantir que a peça ficasse nesse ponto. Às vezes ela entrava em ponto de osso. Pela quantidade, pelo clima, eu moro em Vinhedo, Vinhedo super seco, né? Tem épocas do ano que é mais úmido, tal. Vivemos num país tropical, todas as considerações, mas num geral é um lugar seco. E aí, como é que a gente faz? E eu tenho duas opções: ou eu construo um armário e mantenho essas peças fechadas para garantir que elas fiquem nesse ponto de umidade, ou eu aprendo a trabalhar em ponto de osso. Então, atualmente, eu faço o seguinte: eu começo a produção, aí começa com ponto de couro avançado, e quando vai chegando nas últimas peças, elas já entraram em ponto de osso. O que eu faço? Eu umedeço opa, tá muito úmida ainda. Umedeço uma esponja, seco a esponja na toalha para ela não estar extremamente úmida, pingando, e aí eu passo na peça, que já é o momento que eu tô também limpando a peça, passo na peça e com isso eu trago um pouco de umidade para essa peça. Passo na peça inteira, primeiro do lado de fora e depois do lado de dentro. Aí essa peça já recebeu um pouquinho mais de umidade e na sequência eu já esmalto, já entro com a esmaltação. Por quê? Eu tô trazendo um pouquinho de umidade para essa peça, tô dando uma enxada nela de uma maneira um pouquinho mais lenta, porque a hora que eu colocar o esmalte, toda a parte líquida do esmalte vai ser imediatamente absorvida pela argila. E se a argila tá extremamente seca, o que vai acontecer? Ela vai rachar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que eu passo primeiro por lado de fora? Porque ela incha primeiro do lado de fora, micras, hein, gente? Mas são. E depois pelo lado de dentro. A hora que o lado de dentro dilatar, o lado de fora já tá dilatado, tem menos chance de trincar. E o manuseio, né? Lembrar que isso aqui tá cru. Então, tem gente que vem aqui, ó, e pega pela alça, pronto, arrebentou. Então, o manuseio da peça crua, ele é muito delicado. E você tem que o tempo inteiro tá lembrando que ela não está queimada. Então, alças, beiradas, vamos dizer que isso aqui tivesse cru, se eu pego por aqui, pronto, já perdi a peça. Então, isso parece muito, muito besta, mas você tem que estar consciente, presente no momento que você está esmaltando. Aí, de novo, vem aquela história lá do pinte meditativo, lembra daquele vídeo? O que é a meditação? É estar 100% presente no momento atual. Pensando naquilo que você está fazendo. Eu não estou fazendo isso pensando no que eu vou fazer depois, na comida, na roupa que eu tenho que estender no varal, no esmalte que eu tenho que bater. Não, você tem que estar prestando atenção naquilo. Para lembrar o tempo inteiro, essa peça está crua, eu não posso pegar só num canto da peça porque ela vai arrebentar e aí uma série de coisas. Mais um aspecto da esmaltação é qual é o tipo de esmaltação.
Então, vamos pensar juntos. Se eu pegar essa peça e mergulhar num balde de esmalte, o que que vai acontecer? Eu vou dar uma sobrecarga de umidade nela. Provavelmente essa peça vai rachar ou vai trincar. Não é o ideal. Se eu der um banho, pego a peça e dou um banho de esmalte. Como é que eu vou segurar essa peça para dar esse banho? Então eu tenho algumas alternativas. Uma eu já sei que eu não posso fazer, eu não posso segurar por aqui, certo? Eu vou mostrar para vocês a que eu mais gosto de fazer. Eu gosto muito de utilizar esse recurso aqui. Uma forma simples que o pessoal diz que usa para assar frango, eu comprei numa loja de casa de cozinha. Eu coloco aqui, então conforme eu vou virando, eu vou despejando o esmalte e ele vai caindo aqui, eu não preciso manusear a peça. Costumo utilizar uma jarra com bico bem fino, que assim eu consigo direcionar muito bem para onde vai o esmalte. E dessa maneira eu não preciso ficar segurando na peça, eu deixo ela secar aqui no suporte. Depois, quando ela tá seca, que o esmalte eu já posso manusear e pegar sem deixar marca, eu pego a peça, viro e ela tá ok. Se eu quero dar um banho dentro, eu faço isso aqui, viro assim, embora com a peça, tá? Deixo ela secar, tá esmaltada. E eu atualmente, quer dizer, desde que eu entrei lá na Luciana Tomás, eu faço muita esmaltação também com pincel, porque são os esmaltes que ela vende lá e que eu comecei a lidar para dar aula para as alunas de lá. Então, o pincel também dá certo, e aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço com pincel. Bom, então eu esmaltei a peça aqui, essa aqui foi com o pincel, como vocês viram. Vou deixar ela secar, depois coloco no forno e aí nós vamos queimar a peça, porque essa no caso já tá em ponto de osso, porque eu tinha 1 milhão de peças para fazer e ela acabou que não consegui segurar a umidade dela. Muito bem. Um detalhe bem importante assim, quando a gente faz o banho, se você pegar esse esmalte e reaproveitar o esmalte do banho, você tem que estar consciente de que possivelmente você tem resíduos da sua argila dentro daquele esmalte. E isso vai causar uma diferença de tonalidade, de reatividade nesse esmalte na próxima vez que você for esmaltar. Então, eu uso na esmaltação a monoqueima tanto esmalte comercial quanto esmalte que eu mesma formulo. Isso não tem problema nenhum. A questão é que eu tenho que levar isso em consideração, porque dá uma diferença no esmalte comercial na questão da tonalidade e no esmalte que eu formulo, que ele é um esmalte que tem uma elasticidade um pouco menor, eu tenho que considerar que quanto mais vezes eu reutilizo esse esmalte depois de um banho, eu tenho uma quantidade maior de argila, ou seja, de material refratário. Então, eu tenho que, às vezes, fazer algumas correções nesse balde de esmalte, tá bom? E o último passo é a queima, propriamente dita. Bem, ela não é o único aspecto da monoqueima que você tem que aprender, mas ela é um aspecto de suma importância, diria realmente de maior importância. Por quê? Você vai estar unindo dois processos físico e químicos de queima, né, em um só. A queima do biscoito e a queima do esmalte. E foi nessa hora que eu senti a necessidade de estudar e de entender realmente o que acontece dentro do forno na hora que eu tô queimando um biscoito e também na hora que eu tô queimando esmalte, de modo que eu consiga juntar essas duas coisas num processo só. Então, é muito interessante que você conheça toda a dinâmica de queima, todas as transformações a que a argila é submetida entre 30 graus, vamos dizer que é
o início da queima, a temperatura ambiente, 20 graus, até os 950, 1000 graus, 1100 graus, que é o range mais ou menos da queima de biscoito. Então, o que acontece com a argila até 100 graus, entre 100 e 200, entre 230 e por aí vai? Para que eu vou conhecer isso? Para garantir esses processos e saber se eu preciso deixar mais devagar esse momento ou posso correr, posso acelerar a subida da temperatura, para garantir que essa transformação aconteça de uma maneira calma, para a peça não empenar, para a peça não rachar. E depois, no final, quando está terminando a parte da queima da argila, começam as transformações químicas e físicas do esmalte. Então, tem esse período de intersecção aí, né? No final dos 900 graus e é o final do biscoito e o começo do esmalte. Aí o biscoito acaba o processo dele, aí continua o processo do esmalte. E foi nesse momento que começou a subir aqueles espinhos do outro prato, né? Hoje eu sei, estudando, claro. Depois eu começo a estudar o processo da queima de esmalte para entender como que eu vou garantir se o esmalte de 1000 graus, que é o de baixa, ele vai fechar, ele vai vitrificar e vai dar tudo certo, ou se eu tenho que subir mais, se for um esmalte de alta temperatura, qual que é a velocidade. Então aí sim vem a questão da queima e a necessidade de você conhecer. Por isso, sempre a minha dificuldade de organizar todas essas informações que você tem que ter num vídeo aqui semanal, um tutorial básico, porque ele requer muitas informações prévias, muitos conhecimentos prévios em relação a argila, modelagem, esmalte, tipo de esmaltação, modos de esmaltar, formulação de esmalte e depois conhecimentos técnicos sobre a queima, né? Porque eu ouvi uma vez de uma aluna, e é uma aluna bem querida, assim, uma aluna amiga. Antes de ser aluna, ela era amiga. Assim, não, eu comprei um forno, e daí eu vou... mas me disseram, assim, que o forno é só ir tentando que dá certo, né? Nossa, cara, aquilo doeu em mim. Eu falei, não, o forno não é tentativa e erro. O forno é conhecimento, é estudo. É princípio de química, de física, não é tentativa e erro. Aí foi a primeira vez que eu criei coragem e montei um curso de queima, que eu chamei de dinâmica da queima. Daí a gente fez esse curso, montei a turma, foi super legal, essa amiga participou hoje, faz um monte de coisas lindas e tal, e tá dando tudo certo. E daí eu vi, assim, essa crença de que na cerâmica muita coisa empírica vem da experiência, mas muita coisa também vem da técnica, do conhecimento técnico científico, que vai fazer você economizar material, tempo e vai fazer você bater menos cabeça. Então, realmente facilita quando você tem esse conhecimento. Bom, aí a gente fez o curso e desde então tá sendo super legal, porque eu tô conseguindo ajudar um monte de gente a entender a queima e ser mais feliz na hora que abre a porta do forno. E o que eu queria passar para vocês é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido o processo geral da monoqueima, né? E que consigam pensar agora o que vocês precisam investir de tempo e dedicação para estudar, para melhorar essa parte do processo para conseguir fazer a monoqueima. Aí tem aquele livro infantil Lolo Barnabé, que ele é uma brincadeira, assim, mas eu lia bastante com os meus alunos, que é assim, o homem da caverna, daí o homem vai evoluindo, aí foi indo contando toda a história da evolução, de uma maneira bem lúdica e tal, até chegar no homem que tá na sua caverna, que é a sala de estar, com a televisão, na época que o livro foi escrito. O pai e o filho estavam lá na televisão, aí o pai teve uma sacada, o que ele fez? Ele voltou, aí mostra ele voltando tudo na história, e ele foi acampar com o filho numa caverna e fazer fogueira e tal. É meio esse resgate às origens. E eu vejo um pouquinho a monoqueima assim, o resgate às origens, que foi como tudo começou e que dá certo, funciona, né? Boa semana para todo mundo. Tchau!